Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos começar a trabalhar com a formação e uso do solo. Esse conteúdo está disponível das páginas 63 a 65 do livro de vocês. Vamos retomar um pouquinho então. A gente sabe que a superfície da Terra, ela sofre a ação do intemperismo. O intemperismo nada mais é do que a chuva, o vento, o pisoteio, a alteração de temperatura, calor, frio, E esse intemperismo, ao longo de muitos anos, pode levar à destruição das rochas da superfície. Essas rochas, então, quando elas sofrem esse processo de degradação, elas dão origem aos sedimentos. E esses sedimentos compõem parte do que a gente usa como terra, como um solo para poder plantar, por exemplo. E esses sedimentos, então, eles compõem os diferentes tipos de solos que a gente tem na superfície da Terra. E esses diferentes tipos de solos possuem granulações variadas. Elas vão desde pequenos grãozinhos, como nas argilas, até grãozinhos maiores, como a areia, o cascalho. E se vocês olharem nessas imagens que estão na tela, vocês vão ver aí várias ações do intemperismo na superfície da Terra. A gente tem ali a água, nas cachoeiras, nos rios, a gente tem o vento, que não dá para ver, mas ele está aí, agindo sobre as rochas. A gente tem a ação do sol, esquentando essas rochas. Ali na imagem de baixo da esquerda a gente também vê o gelo, que também age sobre as rochas, provocando a sua degradação. Os mares, os rios, a ação das plantas, dos seres vivos em geral, que também provocam essa degradação das rochas, dando origem aos diversos tipos de sedimentos que compõem o solo. Então, nessa imagem a gente consegue ver o processo de composição desse solo, iniciando ali na rocha-mãe, essa rocha sofrendo a ação dos agentes externos, a ação do intemperismo, ela se quebra, ela se fragmenta e esses fragmentos vão ficando cada vez menores, dando origem aos solos, nos quais a gente tem o surgimento do material orgânico, que vai dar origem aí aos diversos vegetais que estão na superfície. E conforme esses materiais orgânicos eles são reciclados na superfície, a gente tem aí a formação do humus, que é um solo rico em nutrientes para que essas plantas possam crescer. E esse processo, então, ele dá origem a diferentes tipos de solos, que têm diferentes composições. Nessa composição, a gente pode ter aí diferentes quantidades de água. Esses solos podem estar alagados, eles podem estar extremamente secos. E dependendo do tipo de solo, de como ele está composto, a gente precisa, então, adequar esse solo para a utilização pelos seres humanos. Vamos entender, então, o que é um solo fértil. Nessa imagem, a gente tem um corte, um perfil desse solo, no qual a gente consegue identificar, ali na superfície, a cobertura vegetal, logo abaixo uma camadinha fininha de restos de folhas mortas, animais em decomposição e muitos micro-organismos que provocam a decomposição dessa matéria orgânica, fornecendo nutrientes para essa região mais inferior, na qual a gente tem uma quantidade grande de nutrientes e que as plantas adoram, por isso que as raízes se desenvolvem muito bem nessa região do solo. É de onde elas tiram grande parte dos nutrientes que elas precisam para poder crescer. Abaixo dessa região a gente encontra um pedaço do solo com muito mais minerais do que matéria orgânica. Essa região, por ter pouca matéria orgânica, não é muito comum a gente encontrar raízes de plantas, a não ser aquelas plantas com raízes mais profundas que alcançam em busca de água. Mais para baixo, como vocês podem perceber, quanto mais profunda é a escavação desse solo, maiores são as rochas que nós encontramos, porque mais para baixo a gente vai encontrar então aquela rocha-mãe que a gente já viu lá atrás, que é uma rocha com pouquíssima alteração, praticamente inalterada, que dá origem a todo o solo que está acima dela. Os nutrientes orgânicos que estão no solo, então, eles vêm da ação dos organismos detritívoros e decompositores. Eles produzem o que a gente já viu ali, que é o humus, o componente orgânico do solo. Esse humus ele é essencial no crescimento dos vegetais. Vocês têm ideia do porquê que esse humus e esses nutrientes são essenciais no crescimento e desenvolvimento dos vegetais? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então olha lá, olha a resposta. E essas plantas elas usam os nutrientes e os minerais que estão presentes ali no solo para produzir células. Lembra? É com os nutrientes que elas produzem células e assim elas podem crescer. Para poder fazer isso, elas precisam de energia, certo?
essa energia na respiração celular, quem lembra? Quem lembra? Essa energia, então, na respiração celular, como a gente pode ver ali em vermelhinho no canto, tá? Ela é resultado de um processo que depende da glicose, que é produzida na fotossíntese, certo? Essa energia, então, é utilizada para produzir as células com os nutrientes que estavam presentes tanto no solo ou na água, né, dependendo de onde esses vegetais estão. E assim as plantas podem crescer. Lembram desse esqueminha? Vocês têm no caderno, só voltar lá. Comecinho do ano a gente já fez esse esqueminha. Pode consultar. Lembra que eu falei que a gente ia consultar muitas vezes ao longo do ano? Pois é. E aí, dependendo de como essas plantas usam esse solo, de como a gente usa esse solo pode acabar se esgotando. O que é isso? O que é esgotar o solo? Olha só. A cada nova colheita, aquela matéria orgânica que estava lá no solo, que deveria ser decomposta, ela acaba sendo retirada para venda. Pensa numa plantação. A gente planta e colhe. A matéria orgânica que foi usada para o crescimento da planta não fica disponível no solo. Ela vai embora junto com a planta que a gente colhe para vender. Logo, a gente não devolve esses nutrientes para o solo. O que pode acontecer com o tempo? Com o tempo, esse solo pode ficar impróprio para a plantação. Ele pode ficar esgotado. E aí, para que a gente possa plantar nesse solo, a gente precisa adubar esse solo. A adubação pode ser feita tanto com adubos orgânicos, que são compostos por restos de organismos vegetais, animais, fezes, ossos, ou inorgânicos, que são basicamente rochas e outras matérias-primas não vivas, por isso inorgânicos, tá? Que vão fornecer aí nitrogênio, fósforo e potássio essenciais para o crescimento dessas plantas. Se vocês forem em uma loja de plantas, né, a gente vai encontrar por aí muitos tipos de adubos inorgânicos, como esses que estão na tela, né? Vocês podem ver aí que em todos eles tem aí NPK, N de nitrogênio, P de fósforo, K de potássio, tabela periódica, tá? E dependendo do adubo, vocês podem ver que tem quantidades diferentes de nitrogênio, fósforo e potássio, porque as plantas têm necessidades diferentes desses nutrientes. Então a gente fornece para a planta aquilo que ela precisa na hora de fazer uma plantação, por exemplo, tá? Então vamos recapitular. Olha só, imagina que eu plantei milho, certo? Para o milho crescer, ele precisou retirar nutrientes do solo. A partir do momento que eu colho a espiga de milho, como na imagem ali em cima na esquerda, os nutrientes que estavam no solo e foram usados para produzir a espiga de milho, para que essa espiga de milho pudesse crescer junto com o pé de milho, eles são levados embora. Eles não voltam para o solo pelo processo de decomposição. Então, como esse solo vai cada vez mais ficando pobre em nutrientes, a gente precisa acrescentar fertilizantes. Esses fertilizantes, como a gente já viu, podem ser orgânicos ou inorgânicos. Um outro processo que ajuda muito na agricultura é a rotação de culturas, associada ao plantio escalonado. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha só. Se eu cultivar a mesma coisa em um determinado local por vários anos seguintes, o que pode acontecer é que o solo pode ficar esgotado e, dependendo do tipo de planta que eu estou colocando, eu posso permitir que pragas se desenvolvam nessa minha plantação e acabem consumindo essa minha plantação. E isso é um grande problema. Se eu faço a rotação de culturas, eu consigo evitar esses problemas. E o que é isso? É trocar o tipo de planta que eu estou cultivando ali naquele terreno ao longo do tempo. Então, no processo de rotação de culturas, o solo tem a possibilidade de se recuperar, porque as plantas diferentes consomem nutrientes diferentes. Então dá tempo desses micro-organismos que estão no solo decomporem a matéria orgânica que está nesse solo e devolverem os nutrientes que essa nova cultura, que essa nova planta precisa para crescer. Olha só em imagens, a gente tem ali na primeira imagem de cima da esquerda uma plantação aparentemente de milho, né? Sendo substituída ao longo dos anos ou dos meses, dependendo do tipo de planta, por outras culturas, né? Que usam diferentes nutrientes desse solo. Isso garante que o solo consiga se recuperar ao longo do tempo. E aí eu posso fazer também a rotação de culturas. Olha só. E olha nessa imagem. Eu tenho aí diferentes culturas em um mesmo terreno. E se vocês repararem, percebam que tem umas linhas dividindo essas culturas. Essas linhas aí, elas estão representando a divisão da rotação de culturas. O que é a rotação de culturas? Olha só.
vamos analisar essa representação gráfica. Olha só, eu tenho aí no primeiro ano A, B e C com diferentes plantas. Digamos que a laranja é trigo, a roxinha é algum outro cereal e a verde está representando um terreno em descanso, ou seja, não está sendo plantado nada nesse local. Ao final do primeiro ano, começo do segundo ano, repara, onde eu estava plantando trigo, eu vou deixar em descanso. Aonde eu estava plantando um outro cereal, eu planto trigo. E aquela região que estava em descanso, eu começo a plantar um outro cereal. Ao final do segundo ano, início do terceiro ano, o que eu faço? Olha lá, a região que eu tinha deixado em descanso, agora eu vou plantar outro cereal. Aquela região que estava cultivando trigo, na letra B, eu vou deixar em descanso agora. Ou seja, eu vou cultivar esse solo, vou colocar nutrientes nesse solo. E aquela região que cultivava outro cereal, na letra C, nesse terceiro ano, eu vou cultivar o trigo. Dessa forma, eu permito que o solo se recupere ao longo do tempo. E aí, a gente tem o plantio escalonado sendo utilizado junto com a rotação de culturas. Reparem na imagem da esquerda. A gente tem a mesma planta em diferentes estágios de crescimento. Então, eu tenho ali a plantinha pequenininha e a plantinha grandona. Elas estão dentro do mesmo terreno. Mas como assim? Como eu tenho plantas em diferentes estágios de crescimento? Vamos entender isso com imagens. Olha só. Imagina que eu tenho um terreno e eu divido esse terreno em 4 pedaços. No primeiro pedaço, em janeiro, eu planto milho e irrigo muito bem esse terreno. As outras 3 partes do meu terreno, eu só adubo, preparo esse solo, deixo em descanso. Quando eu chegar em fevereiro, aquela plantinha que eu plantei em janeiro, ela já começou a crescer. Olha a segunda imagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda fatia do terreno e eu vou plantar milho de novo. As outras 2 partes do terreno eu continuo cuidando, deixo em descanso. Quando chegar em março, olha a terceira imagem. O que vai acontecer? Aquela plantinha que eu plantei em janeiro, olha o tamanho que ela já está, grandona. A de fevereiro começou a brotar. Eu faço o quê? Pego mais uma parte do terreno e planto milho de novo. A quarta parte do terreno eu reservo. Vou deixar no descanso. Em abril, olha o que acontece ali embaixo na direita. Aquela plantinha que eu plantei em janeiro já está começando a produzir. A plantinha que eu plantei em fevereiro já está grandona. A de março começou a brotar. Eu faço o quê? Planto milho de novo na última parte do meu terreno. Em abril, como aquela minha plantinha de janeiro já começou a produzir, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a colheita. Olha a imagem do meio de baixo. Colhendo essa região, eu posso fazer o quê em abril ainda? Ou eu adubo o solo, ou eu planto um outro vegetal, como por exemplo ali o feijão, como na imagem de baixo da esquerda. Assim eu posso fazer a rotação de culturas e o plantio escalonado ao mesmo tempo, garantindo que esse meu solo então não se esgote e não perca seus nutrientes. E é isso, galera. Por hoje é só.